Boa noite, amigo do Negócios no Esporte. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rodrigo Fortuna e meu amigo Herbert Mello, para trazer para vocês o que há de mais moderno na gestão e no marketing esportivo. Vou convidar aqui o Herbert Mello para fazer sua saudação. Grande Herbert, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Rodrigo. Boa noite, telenautas. É um prazer mais uma vez estar aqui com o Rodrigo apresentando o programa. E hoje tem bastante novidade. Peço a vocês também que mandem as perguntas, para o nosso convidado de hoje, que durante a programação iremos ler. Isso aí. Boa noite. As perguntas, quem quiser participar do programa online, pode entrar no www.tvabcd.com.br e entrar lá no chat ao vivo e mandar as perguntas que a gente vai responder durante o programa. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui um homem que, além de pai, é gestor de carreira, Afonso de Deus, pai de Léo de Deus, que é nadador olímpico, já uma carreira vencedora, e o Afonso, que a gente traz hoje no nosso programa, ele tem uma trajetória curiosa, porque o Afonso é piloto, ele é bacharel em Ciências Aeronáuticas, é pós-graduando hoje em Gestão e Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho, é gestor de Marketing Esportivo e de Carreiras da LD Esportes, e que é uma empresa especializada na gestão de carreiras de esporte aquático. Seja bem-vindo, Afonso, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Éder. Obrigado em nome da LD também, agradecer a oportunidade e falar um pouquinho do esporte, uma parcela para contribuir aí com os internautas, todos que estão nos assistindo. Legal, muito bom. Então, para a gente já começar o nosso programa quente, eu vou pedir ao Herbert que faça a sua primeira pergunta, Herbert. Primeira pergunta, nosso amigo aqui, Afonso. Domingos Afonso, né? Isso. Domingos Afonso. Domingos, aqui eu estou aqui com o seu currículo, bacharel em Ciência Aeronáutica, como o Rodrigo falou, pós-graduando em Gestão e Marketing Esportivo e gestor de Marketing Esportivo. Mas inicialmente você é tenente, como é que fala? Comandante? Coronel, comandante, mas eu fui da Força Aérea, Comandante. Aliás, interessante que eu não quis ser astronauta, Eu deixei por Marcos Pontes, que é da minha turma, da turma de formação, Então, não, Pontes, vai ser brincadeira. Tem que ter uma chance pro rapaz, Afinal de contas. Não, brincadeira. A competência dele, ele tinha bem mais do que eu. Mas como que um comandante veio parar na área de gestão e marketing? Como foi essa trajetória aí? Piloto de avião, fazer gestão de marketing esportivo. Inclusive, quando eu tomei a decisão de estudar um pouco, me aprofundar mais na carreira de gestão esportiva do Leonardo, que é o meu case, e eu fui apresentar lá na Gama Filho, e quando eles viram o meu currículo, mas você não tem nada a ver com esporte. Eu olhei para a pessoa que estava, o responsável pelo curso, e eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu tenho tudo a ver com esporte. Aí eu contei minha história. Dentro de casa, Porque eu tenho um atleta olímpico dentro de casa. Aí ele, nossa, o senhor tem um atleta olímpico? E atleta olímpico a gente não acha em qualquer lugar, Em qualquer lugar do planeta, E aí, de repente ele falou, nossa, e como é que é seu caso? Eu fui contar a história. Então realmente o senhor precisa de estudar. E o senhor é um caso excepcional. E realmente eu fui aprovado lá, E estou finalizando agora, final desse mês, a gente está pós-graduado pela Gama Filho. Que bom, Que bom. Agora é aplicar todo o conhecimento que você já adquiriu na prática, agora também toda essa base teórica, Ele fez o inverso, Você aprendeu na prática, eu primeiro aprendi na prática teoria. E precisei ir para a teoria, mas isso alavancou muito o meu entendimento e concito a todos que estão naquela dúvida, aqueles pais que têm interesse, que vão procurar conhecimento, porque isso ajudou muito e ajuda a carreira do meu filho e a gente vai trocar essa informação aqui agora. Eu vou até quebrar um pouquinho a pauta aqui, porque você falou uma coisa importante, os pais. Você falou que como pai você se interessou. E qual que é o principal desafio como pai? Antes de falar da gestão e do marketing, como pai, qual que você acha que foi o principal desafio no início da carreira do seu filho? Porque ele tinha, eu estava vendo aqui nos títulos dele, ele começou a nadar em 2002, Em 2003 e 2004 já ganhou títulos. Qual que foi o seu principal desafio nesse início como pai? Como é que você tornou uma criança um atleta?
A carreira do Leonardo é muito interessante, porque a própria família, eu sempre fui praticante de esporte, os avós jogadores de vôlei, apesar de não muita estatura, mas levantadores, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E a mãe já era nadadora também. Minha esposa, nadou 200 borboleta no Norte e Nordeste e tudo. Então já tem um pouquinho do DNA nessa composição. Muito bem. E nós morávamos, como eu era da Força Aérea, eu morava numa vila de oficiais e ao fundo de casa tinha uma piscina, que era o clube dos oficiais, né? E lá, o Leonardo era criado solto lá, né? Até porque lá é seguro, né? Lá é seguro. Lá é um lugar seguro para ser criado solto. Em 2002, um lugar fechado, um condomínio militar. Fechado. É um lugar muito prazeroso, muito tranquilo para se criar os filhos. Muito bem. E o Leonardo via a mãe, brincava com os meninos, quando via a mãe que nada até hoje, né? Muito. Ele chegava, pulava na piscina e ia nadar com ela. Nadava 200 metros, 300 metros, 400, 500, nadava 1000, daqui a pouco ele nadava 1000. Isso, né? Foi um incentivo para ele. 8, 9. Então, aquilo levou e a gente via, nossa, ele aguenta. E realmente algo diferenciado do Leonardo é a fisiologia dele. Aí a gente entende um pouco, tem tudo a ver, a gente estudar o histórico da família. Os avós eram praticantes de esporte, os pais, a família, isso tem muito a ver. Vem do DNA da família. Vem do DNA, isso aí já é comprovado na literatura científica, né? Que tem tudo a ver. Pegando o gancho que você está falando, ele chegou, porque culturalmente no Brasil, todas as crianças, elas têm o objetivo de ser jogador de futebol. Qualquer criança, mesmo com talento ou não, sempre falam, gostaria de ser jogador de futebol, o pai me leva para uma escolinha de futebol, enfim. Aconteceu isso com o Léo? O Léo passou por esse momento, pai, eu quero jogar futebol, e em determinado momento ele foi para natação, ou não aconteceu isso com ele? Olha, é natural, porque o esporte, futebol, na cultura brasileira, está no nosso DNA, né? É verdade. Então é algo... Já questão cultural, né? Apesar de ter sido oriundo da Inglaterra, mas o futebol brasileiro, como o samba e outras características, faz parte da cultura. E eles convivem na escola, então ele sempre jogou bola lá naquela tenridade, 7, 8, 9, 10 anos, mas ele acompanhava a mãe, o Leonardo sempre foi da água, ele é um bicho aquático mesmo, eu posso dizer, o Leonardo é um bicho aquático, ser aquático, né? Bicho aquático, mas é um ser aquático, desde pequeno. Então eu via ele diferenciado. E eu vou me permita eu contar uma história muito interessante, que o Leonardo brincava na vila militar lá, mas ele não competia, lá tinha uma escolinha. Mas como ele nadava com a mãe, ele não precisava, ele já nadava desde pequenininho. Tinha uma escolinha de natação. De natação, mas o Léo nunca tinha entrado até então. E muito bem, certa feita teve uma competição aberta para o público, para trazer mais crianças e tudo. E o Leonardo foi lá. E foi as suas marcas, e quando saltaram, o Leonardo deu meia piscina em todo mundo da escolinha. Aquilo me chamou a atenção. Como assim? As crianças da escola, o Leonardo deu meia piscina em cima deles e tinha treinado e criou nada, mas ele nadava com a mãe, pouca gente sabia, né? E aí a coisa passou e coisa e tal, e isso foi uma marca, eu inclusive fotografei, tem nos anais da história dele, né? E chegou um dia, pai, eu quero... E jogava bola, fazia de tudo, brincava, soltava pipa. Um dia ele chegou lá em casa, pai, eu quero nadar. Como assim, meu filho? Não, que eu quero nadar e não sei o quê. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Então tá bom. Aí eu fui, o padrinho dele era do Clube do Remo, que eu morava nessa época em Belém do Pará. Eu servia lá, né? E aí eu fui procurar e eles falaram, tem escolinha aqui do Remo. E aí o Leonardo começou, em 1 mês e meio, ele passou por todos os gorrinhos e já estava na equipe principal. A professora dele era muito diferenciado dos atletas da época. Da época. Ele, essa história... Eu vi aqui que em 2004 e 2005, quer dizer, bem no início da carreira dele,
Ele foi campeão brasileiro infantil de nado livre nas provas de 400, 800, 1.500 metros e 200 de costa. Foi campeão do torneio Chico de piscina 400 livre. Campeão e recordista do Distrito Federal e Centro-Oeste em piscina curta e longa. E campeão das Olimpíadas Escolares de 2006. Né? Justamente. E me fala uma coisa, Afonso, a observação, quando você observou que a gente procura, né, a questão da gestão, entender os passos importantes para se chegar no objetivo. No seu caso, tornar o seu atleta, por coincidência seu filho, um atleta de ponta. E a primeira coisa que me chamou a atenção é o que você falou sobre observação. Quer dizer, você notou nele uma aptidão diferenciada, diferente das outras crianças, para nadar. Né? Você viu no tipo físico, na resistência dele na piscina, em uma série de outras coisas, na observação familiar, para qual esporte ele podia ter maior potencial. Isso é uma coisa importante, né, Afonso? Não adianta você querer... colocar a criança o pai quer isso, mas a criança quer aquilo. Então isso é uma coisa muito importante na família. Eu sempre, nesse aspecto, meus filhos foram muito crianças, então eles soltavam pipa, corria, subia em árvore, tudo. Então isso desenvolveu o lado psicomotor de uma forma muito, muito importante, né? Tanto é que o Leonardo é nadador de costa. Para a gente andar de costa é difícil. Imagina pra nadar. Correr é difícil. Imagina nadar de costa, porque nós somos bípedes, nós não somos peixe, né? A gente então é difícil, nada costa, e nada costa rápido para vocês verem. Então a noção espacial, o lado psicomotor, foi muito bem desenvolvido, mas de uma forma natural, lúdica. Aí é que é interessante, porque os pais, a criança já chega, não, você vai ser isso, vai ser aquilo, igual as escolas russas, da União Soviética, como eram. Não, você vai ser da Romênia, seu perfil é para isso. Entendi. Mas em casa aconteceu uma coisa de forma muito natural. A criança quis, pediu, mas eu identifiquei algo diferenciado nele. Mas o tamanho. Então essas coisas são muito importantes. Ele não tem grande estatura. Eu tenho estatura razoável, 1,76 m, ele tem 1,75 m. Então, para um atleta, ele hoje é o 15º no ranking mundial, né? Para chegar onde chegou, um semifinalista olímpico, com 1,75 m, algumas características diferenciadoras ele tem. Ele tem 1,75 m, mas tem 1,90 m de envergadura. E o que precisa é a alavanca. Não adianta o cara ter 1,90 m e a envergadura 1,90 m. Ou seja, a relação de empuxo, aí já entra na biomecânica, é nula. O torque que ele produz. Muito bem. Ele começou a se diferenciar e rapidamente ele foi embora. Então é uma coisa inata da criança. Então aí que está. Esse joga bola, esse é para água, esse é para o tênis. E aí cabe o gestor organizar analisar isso, né? Saber falar, olha meu filho, você para esse esporte não adianta. Justamente. Não adianta eu querer jogar basquete, o motivo é óbvio, não preciso falar porquê. Mas para armador, muito grande, para ser rebote e tal, não. Mas para amador, tudo bem que 1,80 m, 1,85 m é baixo, mas... Eu cada um na fila, fiquei com uns 4, 5 centímetros a menos, mas cada um no seu papel, né? Até só para aproveitando aqui esse gancho, né? A gente vê aqui no Brasil inteiro, quando você fala de futebol e de alguns outros esportes regionais, existe uma grande infraestrutura. Né? Você tem quadras, escolinhas, escolas de futebol, tem academias. Isso facilita o acesso? Você acha que o próprio fator do seu filho ter e do seu atleta ter na academia militar, atrás da casa dele, quando era pequeno, uma piscina disponível, ajudou? Quer dizer, essa infraestrutura disponível ajuda? Com certeza. E isso é uma característica muito importante que eu queria voltar um pouquinho à sua pergunta, voltar ao que a gente estava. Eu comecei falando aqui que no fundo de casa tinha uma piscina, né? Ou seja, tinha um espaço para aquela criança ou aquelas crianças, que eram muitas crianças, estarem com a vontade e aptos à prática daquele tipo de esporte.
E quando você fala assim, mas o gestor, mas nessa época eu não era gestor, não era nada, eu era um pai, simplesmente um pai com talento que via, dentro de casa, né? Esse menino aí, ele é diferenciado, porque não é possível, né? Aquela competição me mostrou algo diferente e eu percebi, aí é que está a percepção dos pais, vamos ver, deixa ele aí. E ele foi, e rapidamente ele se destacou entre os outros, escolhi 1 mês e meio, e no primeiro ano ele foi campeão estadual, e no segundo ano já foi campeão regional do Norte e Nordeste, do troféu Caco Caminha, né? E aí eu tive que ser transferido, porque eu cheguei numa patente que eu já não conseguia ficar mais em Belém, e aí sim eu comecei a ver o que era melhor para ele. Aí eu saí e vim para Brasília. Então essa modificação foi em função da estrutura, como você fala. Eu já tinha a piscina no fundo de casa, que não era minha, mas era do clube. Aí eu fui para um lugar onde tinha uma estrutura melhor, que foi Brasília. E aí veio uma característica muito importante. Você falou que ele foi campeão de 400, 800, 1.500. Ou seja, quando ele começou a treinar, nadava com a mãe nada 800, 1.000, 1.500, e ele acompanhava, ou seja, então ele teve uma base fisiológica, que isso é muito importante, desde quando iniciou. Não foi por uma base fisiológica de velocidade. E aí eu comecei, por que eu já estou falando isso? Porque hoje eu consigo falar e entender. Mas até então o pai, ele quer ver o filho, medalha e tudo. Então o pai, eu administrava a carreira de uma forma muito emotiva. É emoção, 100% de emoção. Eu não era gestor, você falou, o gestor da carreira. Então eu geria, como a maioria dos pais, como começa a jogar bola. Não, meu filho é bom de bola, meu filho é bom de tênis, meu filho... Eu não sei, porque quantos chegam no topo? É uma peneira. Né? Da época do meu filho, de 3, do ano dele, de 91 a 89, mais ou menos 3 anos, só 2 atletas saíram como atletas olímpicos. Afonso, eu vou te pedir um minutinho, a gente Sim. vai entrar nos intervalos comerciais, voltamos já com Afonso, Domingos Afonso, Herbert Melo e Rodrigo Fortuna. E aí, galera, eu sou o Birubiru e também estou na TV ABCD. Valeu, um abraço. Com 1.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. As histórias que eu via no Dia de Saúde me inspiraram, e agora eu sei que é minha vez de inspirar outras pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade. No Dia de Saúde você tem 2 opções, seguir os cardápios sugeridos ou montar as suas próprias refeições. No início eu usava os cardápios sugeridos. Com o tempo eu aprendi a me alimentar e passei a criar as minhas próprias refeições no contador de pontos. Com isso eu ganhei liberdade nas escolhas. Eu focava só na alimentação. Mas eu percebi a força da comunidade quando fiz meu primeiro post e recebi muitos comentários. Isso é muito motivador. Eu sempre postava para desabafar nos momentos de crise Pac-Man. E todo mundo me motivava. Isso foi o que mais me ajudou no processo. Eu ficava horas na academia e nada disso ajudava no emagrecimento. Eu percebi que nem precisava tanto assim. Que era só controlar a alimentação e ser ativa fisicamente. Consegui até dar mais atenção para minha família, porque faço só o necessário, sem excesso. Emagrecer me fez perceber que a diversão não está limitada a sair para comer.
eu tirei o foco da comida e passei a viver muitas outras coisas. Depois do Jet Saúde, eu passei a dançar. Eu tô aprendendo samba, forró e zouk. Eu saltei de paraquedas, fiz rafting e até tentei aprender a surfar. Eu não teria feito nada disso sem o Jet Saúde. Olá pessoal, eu, Carlos Bonou, também estou aqui na TV ABCD. Tudo de bom para vocês. Olá amigos, estamos de volta com Negócios no Esporte. Eu, Rodrigo Fortuni e Herbert Melo. O nosso convidado hoje, Domingos Afonso, pai e gestor do atleta olímpico Léo de Deus. Vou aproveitar aqui e já dar uma saudação para o pessoal que está aqui na internet. O Leco mandando um abraço aos amigos de Pós. Grande Leco. Lá da Gama Filho, pessoal da Universidade Mackenzie, pessoal da Universidade da Uniban também aqui presente. E já vou trazer uma pergunta aqui dos telenautas para você, certo, vamos Afonso. O Antônio de Uberaba está perguntando para você qual o papel dos clubes hoje em dia, dos clubes, sejam eles sociais ou voltados ao esporte, no incentivo da natação e o papel das entidades que administram esse esporte. O clube hoje é fundamental porque se manter uma piscina é muito caro, é um custo altíssimo. Se nós formos ver a estrutura da Austrália, em cada município, em cada cidade, em cada esquina, é a mesma relação de quadra poliesportiva, de campo de futebol. Lá se tem as condições. E como o custo do Brasil é muito alto, os clubes mantêm. Então as escolinhas hoje, dos clubes, elas são o papel que alavanca toda a estrutura do esporte aquático, né? Logicamente, agora, hoje, nós temos as escolas, algumas escolas de melhor qualidade, melhor poder aquisitivo, elas têm piscina, né? Elas têm dentro do seu cenário poliesportivo, eles têm uma piscina. E tem professores, então a criança é bem trabalhada, né? Então a base de tudo está nos clubes. São fundamentais, é o que mantém o esporte hoje no Brasil. Me diz uma coisa, né? A gente fala dos clubes, da infraestrutura, né? Que tem uma infraestrutura alocada. Entre elas também tem a figura do treinador. Quer dizer, hoje quando a criança ingressa para a natação, ela tem ali os professores de início, né? Mas à medida que isso vai evoluir, ela precisa, para ser um atleta de ponta, de alta performance, precisa de um treinador. E não é em qualquer lugar que você acha isso, né, Afonso? Com certeza. E ainda mais a qualidade dos treinadores. Eu comecei a estudar como autodidata e fui entender mais, porque os professores falavam as coisas, eu não entendia direito. E esse é um dos erros dos pais. Eles acham que a qualquer custo, a qualquer preço, eles querem ver os filhos lá com a medalha, tudo, né? E não só na natação, isso é um processo, e não só na natação, no esporte, a carreira rápida, né? Então, e nessa questão eu tive a sorte, pela minha profissão também, né? Eu comecei a estudar um pouquinho, entender mais, interagir mais com os atletas, com os técnicos. E não intervia muito na parte técnica. Quando era bem conduzido. E o Leonardo, eu tive a sorte de buscar profissionais de qualidade, com conhecimento, que trabalharam muito bem a base. A gente vê no futebol ou outros esportes, né, alguns trabalhos equivocados, que botam muita carga, muita intensidade em tenra idade, o que não foi o caso do Leonardo. Eu tive o professor Hugo Lobo, que trabalhou, foi excelente na estrutura, na base para o Leonardo. Entendi. Ô Afonso, e como que um atleta de natação ele chega à seleção? Como é que é esse processo? A gente sabe hoje que no futebol, você tem um técnico de futebol, ele assiste os campeonatos do Brasil e fora do Brasil e escala os melhores atletas, né? E na natação, como é que funciona? Herbert, não é diferente de nenhum esporte. É resultado. A peneira é fina e só vão os melhores.
né? Entendo. Mas assim, no caso, hoje o futebol, por exemplo, né? A gente tô te dando um fundo do futebol. Sim. Você tem futebol toda quarta, você tem futebol todo domingo. O técnico, ele acompanha ali pela TV porque você tem um espaço de mídia muito grande. Sim. Na natação é diferente, a gente praticamente não tem um espaço na mídia voltado para a natação. Essa seleção é feita, o técnico, no caso, ele vai até os clubes e assiste os treinos. Como que é isso? Como é que tem funciona? competições? Porque a gente vê Troféu Maria Lenk, bom, é o maior do país. Aí você vê competição, Copa do Mundo de natação. São eventos, são mega eventos da natação. Quando Sim. você chega lá, você já alcançou o topo, praticamente. Né? Quer dizer, você pode ir ali para a Olimpíada, enfim. Mas o que o Herbert quer dizer assim, nesse base, né? meio do caminho, como é que o atleta é visto? Porque ele está nadando, primeiro ele nadou lá na piscina da casa dele. Sim. Né? Depois ele foi nadar num clube. Como é que ele passa a ser reconhecido nacionalmente? Como é que ele passa ao ponto de chegar à seleção? Isso, até a imagem dele é reconhecida e chegar na seleção brasileira de natação com outros mega atletas, né? Como eu falei, por exemplo. Como eu falei, é resultado, não tem mágica, é treinar e dar resultado, porque é o vale quanto pesa. Então, nesse nosso caminho de gestão, não adianta, você tem que ter um bom produto, e eu tinha um bom produto e foi bem trabalhado, né? Então, o que acontece? A estrutura do esporte aquático, nós temos a confederação, cada estado tem as suas federações e isso formam a estrutura do estado brasileiro. Isso não é diferente de nenhuma modalidade, eu penso que sim, porque temos o Comitê Olímpico, o COB, tem as confederações, tem as suas federações. Então, e dentro das federações são feitos os torneios estaduais, regionais, nacionais, e ali vão tirando os melhores. E para se chegar em algumas competições, são estabelecidos índices técnicos. Então, índice técnico é o quê? É o tempo a ser atingido. E aí, já desde pequeno, tem igual o sub-17, sub-20, sub-23. Então, são seleções, categorias. Na natação é infantil, juvenil, júnior e absoluto. Então, são peneiras finas. E aí vai segregando. Tanto é que da época do Leonardo... A convocação dele, te cortando um pouquinho, Sim. a convocação dele é baseada nos índices. Nos resultados. Então não tem um Atingiu? técnico que... Não tem. Entendi. Atingiu e só vão os dois melhores por cada prova. Então tem provas de velocidade, prova de meio fundo e fundo. Então só vão os melhores. São os dois melhores. Nos resultados. E não tem conversa. Porque a Olimpíada só são 2 atletas por prova. Eu queria até frisar uma coisa que ele falou, que são coisas importantes para o nosso telenauta ouvir. Né? Primeiro, ele falou da gestão, né? Que ele, como gestor, ele não interferia no técnico. Né? Ninguém melhor do que o técnico para fazer a parte técnica. Então, isso em alguns esportes, por exemplo, no futebol, a gente vê técnico, né? Que faz tudo e termina se metendo em áreas que não deve e termina dirigente se metendo na área dele. Outra coisa que ele falou é muito importante é a questão dos resultados, né? Resultado é o que leva o atleta. E aí tem uma característica especial da natação, né? Você não tem 10 pessoas para te carregar, como tem no futebol. Se você é um jogador meia boca, se você é um jogador mediano, você não passa. Você vai ali, fica ali no cantinho. Ele não se esconde. Agora, nadador se esconder na piscina não dá. Eu nunca vi. É ele e o relógio. Ele e o relógio. Então, mais uma coisa legal, né, Herbert? Então, o problema dele é com o relógio. É com o relógio. Vai acordar cedo para treinar e depois tem que chegar antes do relógio lá no final. Exatamente, é isso aí. Excelente. Herbert, você tem... Só um complemento na pergunta. Sim. O atleta, quando ele é convocado para a seleção, ele recebe alguma bonificação da seleção ou não? Como é que funciona o ganho dele? Né? Salário, enfim. Veja bem, a questão do salário nas seleções de base não, porque Leonardo compôs seleção juvenis, que é quando começa mesmo, infantis, juvenis, júnior. O Leonardo, ele compôs todas as seleções, ele não queimou nenhuma etapa, porque sempre foi um atleta diferenciado. Eu não falo assim, mas é a questão natural dele. Resultados dele. Então, tem resultado, você pode falar isso. Não sou eu que estou falando, é resultado. E o pai que quer, não é isso não, meu filho. Tá ali, deu resultado, vem cá. São os 2 melhores. São os 2, vem pronto. E não recebe, mas a confederação, ela dá todo o suporte de uniforme, de viagens.
para aquelas competições oficiais. Tem algumas competições que ele não dá apoio. Agora, quando vai para a seleção absoluta, aí já entra a questão de patrocínio, aí já é gestão, é uma coisa diferenciada que eu acredito que vocês devem perguntar assim. mais para frente. Mas no caso, ele recebe do patrocinador. Do patrocinador. Ele não recebe da confederação. Da confederação não, porque a confederação Tudo é patrocínio. não tem. Tudo patrocínio. E deixa eu te perguntar, eu fiquei com uma curiosidade agora, né? A gente falou, quer dizer, o Léo é um atleta que vem desde Petis, né? Que é a primeira, Petis. acho que é a primeira categoria lá da natação. Não, é Mirim. Mirim, né? Depois Mirim, pré-Mirim, Mirim, Petis. Ele já ingressou no Petis, né? E Petis 2 para valer. Como que foi conciliar o atleta, Léo, com o filho na questão de educação? A educação que ele teve, né? Você conseguiu conciliar isso? Ele foi à aula normalmente, como os outros alunos, estuda? Como que é essa questão da educação? Como você gerenciou isso, que como gestor é uma das suas funções, né? Você não é só ser um atleta, ele tem que ser um cidadão também. Como que você geriu essa questão com o Léo? Justamente, a base é a gente formar o ser humano, né? Não adianta você formar um atleta que não se relacione com ninguém, apesar de ter alguns, né? Tem atleta Entendeu? que é vencedor, mas na vida pessoal a gente comportamental. Mas eu no começo eu era o pai, o administrador, não sei o quê, então isso confunde muito esses papéis. E chegou no momento da carreira, que eu espero falar mais para frente, que aí a gente sai da parte da administração para ir para a parte da gestão. Mas o estudo, ele tem que acompanhar. E chega num ponto, como a estrutura do esporte brasileiro não é igual a alguns outros países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, me permita fazer a referência, Estados Unidos, o Japão, alguns países da Europa. Os Estados Unidos têm uma estrutura que o atleta, ele treina no campus, ele almoça no campus, ele recebe a bolsa, ele vai, como eu tive na Força Aérea. A academia da Força Aérea é assim, você está dentro da estrutura e tem as condições. Aqui no Brasil ainda não se tem, ou de uma forma estruturada. Isso é uma questão do Estado, né, do país encarar de uma forma mais profissional essas modalidades esportivas. A gente recebeu o nosso primeiro programa aqui, o professor Pedro Mascarenhas, que é do ex-gerente de marketing do Esporte em Lisboa. E ele falou muito bem sobre isso, essa questão da Europa e dos Estados Unidos, o quanto eles abraçam o atleta. Quer dizer, desde cedo, primeiro, ele é incluído na competitividade, ele participa de competições desde cedo e ele é abraçado por uma infraestrutura que você pode falar melhor do que a gente. Se bobear, uma infraestrutura de uma escola mediana nos Estados Unidos, ela é maior do que de muito clube no Brasil. Com certeza. A gente vê isso na NBA, ontem teve o Super Bowl, quer dizer, tem uma série de esportes e uma infraestrutura preparada para isso. E isso faz uma grande diferença, não faz, Afonso? Faz, porque aqui o atleta, ele estuda num lugar, aí treina no outro, o curso de inglês é no outro, a escola de musculação é no outro, então, ainda mais em São Paulo. Como eu mudei, eu fui para Brasília, lá Brasília, apesar de ser distante, mas se locomovia. Aí a mãe teve que abdicar de muita coisa para dar o suporte para o filho. Ou seja, a família vai e começa e funciona a favor disso tudo. em função daquele atleta. E quem foi o primeiro patrocinador dele? Fui eu. Não tinha dúvida de que ele responderia. Patrocinador. Vocês viram a quantidade de coisa que ele fala, as atividades, a escola tem que levar para cima e para baixo, e quem faz isso é o pai. Como é que é ser o primeiro patrocinador? Foi difícil nesse início você bancar, porque é um sonho dele, provavelmente seu sonho também. E a natação, o esporte não é barato, né? Então foi caro, mas a escola, a escola Sigma, eu fui lá, fiz um projeto, mostrei isso aqui, esse menino tem resultado. Aí a direção da escola é uma escola puxada, né, forte, e ele sempre, até o segundo ano, ele sempre do ensino médio foram em escola forte. Já em Belo Horizonte foi uma escola mediana, mas passa a ser com muita dificuldade. Chega uma hora que fica difícil horários, conciliar o alto rendimento. Quando você encaminha para o alto rendimento, aí como é que o gestor vai falar, mas vem cá, o esporte sai te tira do ensino, da educação, que formação é essa? Então é algo que tem que ser bem discutido.
Afonso, nós vamos agora para os comerciais. Sim. E voltamos. Eu vou voltar com uma pergunta polêmica aqui que aconteceu no Pan-Americano de Guadalajara. Ah, da touca. Da touca. Voltamos já já. Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Eu pesava 78 quilos e depois de um mês em dieta de saúde eu já estou pesando 73. Eu integrei a comunidade da minha vida. O que eu mais gosto no dieta de saúde é a solidariedade. Eu acredito na mudança da pessoa, na verdade. O dieta de saúde deu uma ferramenta para a gente conseguir atingir um objetivo. E mudou bastante a minha vida. Hi, I'm BJ Mitchell of the Platters, and we want to thank you, ABCD TV. Thank you so much. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Dieta Saúde para mim significou outra vida. O Dieta Saúde, ele me ensinou que eu podia comer e escolher o que eu podia comer. Tem um limite. Você come, mas você come chocolate? Você vai comer um hambúrguer na lanchonete? Claro! Eu me sinto realmente outra pessoa. Você vai emagrecer por si mesmo de uma forma permanente, gradual e permanente. Qual a nota máxima? Nota máxima, de 0 a 10 é 10. Eu sou Davi Cardoso Júnior e também estou na TV ABCD. Um beijo. O Afonso trouxe umas fotos da carreira do Leonardo, do Léo, e eu gostaria de passar aí para vocês darem uma olhada. Ele vai falando aqui pra gente. Sim, claro, da etapa aí que foi e como que o Léo galgou todo esse espaço. Vamos lá? Essa foto aí, a primeira foi que ele foi o melhor atleta, foi campeão sul-americano, bateu recorde em todas as provas que ele nadou e ganhou o Senhor de Cipan, né? Então é um destaque de melhor atleta sul-americano. E dá orgulho ver o filho com essa camisa aí, né? De amarela, né? Aí é o pai, não é o gestor, aí é o pai, né, torcedor, com o filho embarcando para o Mundial, né? Mundial de Xangai. Aí já é na gestão da carreira do atleta, num clube de ponta, né, a nível mundial, campeão mundial. Ele teve o privilégio de jogar, de nadar nos dois maiores clubes do país, do Flamengo, agora no Corinthians. E agora no glorioso Corinthians. Uma grande aquisição do Corinthians. Moldando ali o diretor de natação do Corinthians. Muito bom.
Aí ele no blog dele, na mídia social, no Twitter, fazendo um sorteio. Fazendo uma moral com a torcida. Como é que é o bando de loucos, é isso? Bando de loucos, competentes, né? Bando de loucos. Legal. E aí também mostrando lá toda a força do marketing, né? O marketing do Corinthians. Produtos, e ele já embarcando na gestão da carreira, isso faz parte. Legal. Né? Muito bom. Já aproveito também. Sim. E vou fazer aquela pergunta do intervalo, né? Da touca. Sim. Afonso, o Léo é o atual campeão pan-americano 200 metros borboleta. Isso. E na competição de Guadalajara em 2010, teve uma grande polêmica, todos os meios de comunicação foi citado essa situação, que ele nadou com uma touca da Yakult, né? Isso. Teve essa situação, toda a mídia comentou e parece que correu até o risco de perder a medalha. Eu queria, não sei se você está aberto a falar sobre isso, mas eu queria entender, porque eu entendi que ali houve um erro de gestão. E eu queria entender isso de você. O atleta nadou com uma marca que não poderia. Na verdade, não poderia nenhum tipo de marca, ele acabou nadando com a touca da Yakult. Eu queria entender isso de você. Uma coisa muito importante é que as competições a nível mundial, internacional, já tem muita coisa em jogo. E o Pan-Americano foi um divisor de águas na carreira desse atleta. Por quê? Porque eu tinha uma visão até então de administração da carreira. E quando esse evento se tornou um evento a nível mundial, que por exemplo foi World Top Twitter, né? Por 2 dias, e onde é mais comentado nas mídias sociais, depois voltou tudo, a Rede Record, que estava investindo muito na visibilidade, né, do esporte. E aí foi tanta gente procurando, e aí televisão, e rádio, e mídia, e não sei o quê, e eu vi que a coisa é muito maior. Era macro, né? É macro. Então, o atleta fazendo coisa grande vem, como o Cielo em 2008 fez. E a partir de 2008, né, deu o boom da medalha, da primeira medalha olímpica da história da natação brasileira. Isso deu um boom. E esse do Leonardo, então, deu um boom muito maior ainda para a carreira dele. Entendi, né? mas eu queria entender o que aconteceu. Porque vocês sabem seguinte, o que aconteceu nos bastidores. A informação que a gente tem é a informação que passou na mídia, né, que ele corria o risco de perder a medalha. O que nós queremos entender é o que aconteceu nos bastidores. Por que ele entrou com a touca de um patrocinador numa competição que não poderia ter nenhum tipo de patrocinador na touca dos atletas? Muito bem. Essas competições internacionais, eles têm os patrocinadores da competição. Igual ao futebol, qualquer NBA, foi o Super Bowl ontem, tinha os patrocinadores. E ali tem exclusividade, né? É a parte de arena e a mídia, né? Então, ali tem custo, é business, ali é um business. E o Leonardo passou por todas as triagens com aquela touca. E a touca da Yakult, que ele nadou o campeonato mundial, que a Yakult no Japão era o patrocinador na China da competição. Sim. Aí aquela touca que ele foi o semifinalista, deu sorte para ele, entrou como a touca do sorte, como um amuleto da sorte. Sobre a ótica da mídia, né, da gestão do marketing. Ele está fazendo merchandising. Merchandising. Tem alguns que até falaram, isso foi um marketing forçado. E não foi tudo natural. Ele botou, e quando viu, né, a Yakult não podia, mas podia de outros. Aí falaram, ele não pode, então ele quebrou uma regra estabelecida da competição. Então, o gestor, nesse aspecto, ele tem que se preocupar com isso. O atleta tem que se preocupar com isso. Entendeu? E foi uma mídia espontânea. E tem a hora que também o gestor já não pode fazer nada. Quer dizer, uma vez que ele está dentro da piscina, o próprio ali atleta, ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo. Quer dizer, hoje o atleta ele tem que ter uma responsabilidade maior. Mas isso é tratado lá no bastidor entre tudo que envolve o esporte. Então isso é muito importante. Então não foi proposital a entrada, foi natural, pegou como talismã. Espontâneo. Mas foi muito importante porque deu um Não boom deixou de ser talismã, porque foi justamente talismã, quer falar, não deixou de ser. Ele se tornou muito... a visibilidade foi maior em cima disso. E se ele tivesse só ganhar medalha, era mais um e pronto. Eu vou te fazer 2 perguntas aqui. Primeiro teriam mais, mas eu vou juntar 2 em uma aqui e depois eu vou fazer uma outra rapidinho. A primeira é o seguinte:
Quando que o seu atleta ele se tornou um produto? Porque o atleta é um produto, você vai vender esse produto, você precisa arrecadar verbas, você precisa de investimento, então ele nada mais é do que um produto como qualquer outro que a gente trata no marketing. Obviamente é um ser humano, mas por trás disso tem uma imagem, tem todo o potencial dele. Quando que você vislumbrou esse potencial e quando ele se tornou realmente um produto de marketing? Foi no Pan-Americano? Olha, o Pan-Americano foi o divisor de águas. Mas esse produto, desde mais cedo, eu comecei a ver, pô, esse menino aqui, ele tem um potencial. Então eu já trabalhava como pai, cuidando, desde não aparecer com algumas fotos diferenciadas, botar aqueles cabelos, não sei o quê. Então, porque o atleta, se hoje você procurar a história desse atleta, você vai ver um atleta com somatório. O atleta é o quê? São valores, é família, o atleta vê o pai, a mãe, são as instituições que dão suporte. E isso a gente tem que vender essa imagem. Não adianta, um atleta que é manguaceiro, biriteiro, né, que frequenta balada, está completamente fora. Então, desde cedo eu falava, Leonardo, você, como pai ainda, né, você não deve tirar fotos, publicar. E hoje qualquer um vão abrindo o coração. E isso, lá na frente, o investidor, o patrocinador, ele olha, quem que é esse cara? Ele tem um blog, como é que ele escreve? Como é que ele cuida? E aí nós fomos vendo, né? Eu fui me aperfeiçoar buscando uma pós-graduação, fui entender algumas coisas e orientei melhor a carreira, o atleta. E hoje, se você jogar lá, Leonardo de Deus nadador, você vê realmente um campeão e tudo, e é isso que vende, é o produto que vende. A imagem dele, né? Você fala, é a imagem. Você falou uma coisa importante também. Hoje os atletas eles se expõem demais nas redes sociais. Quer dizer, todo mundo se expõe, né? Uma vez que você está na frente do computador, você se torna uma pessoa muito mais corajosa. E a gente vê alguns atletas aí, mesmo de alto rendimento, de grandes clubes, que escrevem um monte de besteira e depois tem uma multa para isso. Nós tivemos um caso de uma atleta australiana que ela falou com patrocínio de uma marca de relógio, que ela falou uma besteira lá, perdeu no outro dia, falando sobre racismo, né? Então, muitos outros, né? Recentemente o ganhador, o Armstrong, perdeu todas as medalhas olímpicas, perdeu o patrocínio, Tiger Woods, que se envolveu. Tiger Woods, então tem N. Então esse cuidado tem que ter. E o Pan-Americano eu vi que eu não poderia mais gerir a carreira do Leonardo como... Aí eu fui procurar uma empresa especializada, que é a Momento, hoje ele tem contrato com a Momento, começaram a aparecer alguns outros patrocinadores, esse atleta, ele tem o perfil daquela marca que se ajusta, né? O menino é novo, é bacana, o garoto é família, não é baladeiro, então isso é importante para o marketing desde cedo, a gente começar a ver quando... De júnior para frente, 17, 18 anos, tem toda uma história aí do atleta. Entendi. Aproveitando o gancho que você falou da agência que hoje administra a carreira dele juntamente com você, e a questão de patrocínio que você falou, eu gostaria de saber, com relação a números de patrocínios nos esportes aquáticos. Hoje a gente falando em futebol, a gente vê os clubes fechando em patrocinador master, cifras de 35 milhões, né? Contrato de 35 milhões num contrato de um ano. Diluído no ano. Eu queria entender os valores da natação. Quais são esses valores? Chega a esses números de milhões? Não, é o seguinte, o que o futebol tudo vale quanto pesa. Então se o futebol ele tem esse valor, esse peso, pela exposição. O Super Bowl nós vimos aí quanto tem o ponto, 30 segundos, quantos milhões de dólares, é o milhão mais caro, é o espaço mais caro do planeta, na história do esporte. Então tudo depende da exposição. E a natação não é diferente. Como ela não é tão exposta, aí eu vejo uma questão... Tem espaço na mídia e os valores caem. Quando o Cielo ganhou a medalha de ouro, houve um aumento, realmente uma valorização maior do esporte aquático. A gente começou a ver mais coisa, né? Agora, o que está faltando? Os gestores do esporte, da confederação, tudo, administrar melhor isso. Nós tivemos o caso do tênis, o Guga, né, que foi campeão, top 10 por anos. Então, com relação a valores, chega a 50% dos 35 milhões. Vamos facilitar a pergunta. Vamos facilitar a pergunta. Hoje, quanto é necessário
para que um atleta de natação se torne um atleta de alto desempenho, de alta performance? Hoje a gente sabe que tem toda essa infraestrutura, você falou aqui de gestão, falou de imagem, falou de infraestrutura, de técnico, de alimentação, de biomedicina, biomecânica. Quanto que é necessário hoje? Quer dizer, alguém que está começando, um pai que está começando hoje, para ele ter uma ciência, um gestor que está com um atleta em início de carreira, quanto é necessário para manter um atleta de alta performance, Afonso? Acredite se quiser, desde cedo eu tenho resposta para isso. Eu comecei a notar que o que eu ganhava não estava dando. Eu era da Força Aérea e comecei a notar. Então, em 2003, eu tenho esses dados todinho, comecei a planilhar. Fala pra gente em ordem cronológica. $13 mil. Em 2003, que início de carreira. 2004 foi $13 mil, 2005 $15 mil, porque eu terminava o ano, eu converti em dólar. Quanto está o dólar? Deu $15 mil. Perfeito. No terceiro ano foi $16 mil, no quarto ano foi $18 mil, depois foi $22 mil de investimento meu. Não é barato. Mas hoje já está compensando tudo isso, ele, graças a Deus, hoje já está. Hoje os patrocinadores estão porque dispostos. Tem que investir, não tem como. Um campeão não tem como. Mas atualmente o Estado brasileiro ele está comparecendo também na hora que eu queria, inclusive, que até para prestigiar os patrocinadores, que você falasse quem são os patrocinadores hoje do. Hoje porque eu acho muito feio aquele negócio de tapar a camisa, não pode falar. Acho que é importante. O nosso programa de gestão e de marketing, eu acho que nada mais justo do que falar quem está ajudando. A Momento é quem administra, a gestora da carreira dele, né? A empresa de marketing, que é do Washington Oliveto e do Emerson Fittipaldi. A Mormai, né? Surfwear, eu mostrei um projeto, eles olharam assim, nossa, surfwear, mas viram a natação ligada. Eu fui lá e mostrei. E até um professor, o Nicolas Cabalheiro, que me ajudou, eu até agradeço, me permite agradecer. Ele tem uma parcelazinha, professor de pós, e isso já me deu, fiz o projeto e a Mormai, vislumbrou e estamos lá, parceiro da Mormai. Legal. E também a Chevrolet, e estamos vendo a possibilidade da Chevrolet. E o Corinthians, né? E o Correios, que é o patrocinador da CBDA. Domingo, pegando o gancho, em 2010 o Cielo montou a equipe Pro 16, né? A qual o Léo era um dos integrantes dessa equipe. Sim. Como é que foi essa carreira dele ir para o Pro 16, participar da equipe do Cielo? Como é que foi essa mudança? Como é que era esse contrato? O Cielo, quando terminou 2008, né? Pequim, ele treinou nos Estados Unidos, quis vir para o Brasil. E aí, ele quis montar uma equipe de alto rendimento. E aí o Léo foi chamado, ficamos lisonjeados, mas foi para o Flamengo e aí aconteceu a questão de um problema também do doping, né? E isso aí não aconteceu como a gente imaginava. Isso atrapalhou um pouquinho, mas a coisa não andou como a gente imaginava, né? E o Leonardo, com a mudança de política do Flamengo, a Patrícia Amorim saiu também, houve um desmantelo ali da condução, das diretrizes, e aí hoje o Corinthians sinalizou e estamos lá, felizes da vida, com um bando de loucos, somos os loucos também, os mais novos loucos, com aqueles competentes loucos lá também. Legal. Eu queria aqui então pedir suas últimas palavras, a gente está com o nosso horário já esgotado. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para Monique Chagas, que está nos assistindo. Que bom ter você aqui com a gente. Tem mais internauta? Por favor, tem mais aqui o Leco, o Paulo, a Neuza e a Poliana, todos de São Paulo aqui também. O Leco aí é a nossa turma aí, Poliana, obrigado. O Leco lá da Gama Filho. Por esse agradecimento final e a gente... Tá certo. Eu agradeço a oportunidade, a LD Esporte está também, que é a empresa do Leonardo, até isso nós tivemos que administrar isso. Estamos abertos para quem precisar de alguma orientação, alguma coisa, e dividir essa experiência, né? Mas o vale quanto pesa, não adianta, tem que ter ali resultado. O seu e-mail, né, Afonso? Isso, repete aí pra gente. ASV, afonsoasv@gmail.com. Quem tiver mais... Um grande abraço aí, obrigado pela oportunidade. Herbert, suas palavras. Também, quem quiser pode entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo, que o nosso amigo Domingos está com a gente também. Eu gostaria de agradecer também
Nicolas Cabaleiro, que é colaborador da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo, André Vaccaro, que é árbitro de rugby, a Giovana Guido, nutricionista esportiva, o Léo de Deus também, Denise Moraes, John Paulo, gerente jurídico da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo, Guilherme Falaster, Diogo Mateus e Diego da Bradier Futebol Clube, que sempre compartilham do nosso material quando a gente divulga nas redes sociais, eles curtem e compartilham, então nada mais justo que citar o nome deles aqui. Nádia, Pedro, Isadora, Felipe, grande beijo para vocês. Estaremos na próxima segunda-feira também. Será reprisado o programa porque é carnaval, é isso mesmo, Rodrigo? É isso aí. Será reprisado. Grande abraço. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pela sua atenção, pela sua participação aqui no chat online e nos vemos no próximo programa. Meu e-mail, meu Facebook, meu Twitter estão aí na tela, fortuna.rodrigo, Twitter @rodfortuna. Esperamos vocês aqui com a gente de novo. Um grande abraço e obrigado. Obrigado aí.